E aí? A gente sabe que se preparar para a prova de atualidades pode ser, nossa, um verdadeiro desafio, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Mas calma, não precisa ser assim. A ideia aqui é a gente focar no que realmente importa para 2025, sem enrolação. Vamos direto ao ponto. Pois é, essa sensação de estar meio perdido, sobrecarregado com tanta informação, é super normal. Mas olha, o segredo para se dar bem na prova é ter foco. Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso: organizar essa bagunça toda e apontar o que tem mais chance de cair na prova. Vamos usar esses slides aqui para nos guiar. Beleza? Esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente vai passar pelos principais conflitos que estão rolando, depois mergulhar na corrida por tecnologia e recursos, falar de um assunto que não dá para ignorar, que é o planeta sob pressão, e fechar com o básico de governo que amarra tudo isso. É uma estrutura bem pensada para ajudar a organizar as ideias, certo? Bom, vamos começar então. Primeiro grande tema: conflitos globais. E por que começar por aqui? Simples. Disputa por território, alianças militares, isso é figurinha carimbada em qualquer prova de atualidades. Sempre cai. E claro, não dá para começar a falar de conflito sem falar da guerra na Ucrânia. O legal desse mapa é que ele vai além de mostrar só a linha de frente. Dá para ver direitinho a tensão se espalhando por toda a Europa Oriental, sabe? Especialmente nos países vizinhos que fazem parte de uma aliança militar super importante, que a gente já vai ver qual é. E tá aqui o motivo de tanta tensão. Essa frase, um ataque a um é um ataque a todos, ela resume o coração da OTAN. O que isso quer dizer na prática? Que se um membro, tipo a Polônia ou a Lituânia, for atacado, a aliança inteira pode responder. Isso, claro, joga o risco do conflito lá para cima. Então, para não restar dúvida, OTAN é essa aliança de segurança coletiva. Entender o que é a OTAN é fundamental, não só para entender o que acontece na Ucrânia, mas em vários outros pontos quentes do mundo. Pode pensar nela como a espinha dorsal da segurança na Europa desde a época da Guerra Fria. Mas nem só de geopolítica vivem os conflitos, né? Tem o lado humano, que é devastador. E isso é tema quente para a prova, a crise dos refugiados. A gente está falando de milhões de pessoas, principalmente mulheres e crianças, que tiveram que fugir de casa. Isso gerou um dos maiores movimentos migratórios da história recente da Europa, com um peso social e político gigantesco. Ok, saindo da Europa e olhando agora para a Ásia, temos outro ponto fervendo. Olha que interessante esse mapa. Ele mostra bem a estratégia da China no Mar do Sul da China. Percebe como as áreas que a China reivindica passam por cima das zonas econômicas de vários outros países? Aqui a briga não é só por um pedaço de terra. É pelo controle de rotas de navios super importantes e, claro, de recursos naturais. E isso, obviamente, está criando um atrito danado com praticamente todos os vizinhos. E olha, a lista de tensões pelo mundo é longa. É bom ficar de olho em alguns outros pontos. A treta histórica entre Índia e Paquistão pela Caxemira, as novas tensões lá no chifre da África, onde ter acesso ao mar é questão de vida ou morte para a economia, e aqui do nosso lado, a disputa entre Venezuela e Guiana por Essequibo, uma área cheia de petróleo. Tudo isso tem cara de questão de prova. Bom, vamos para o nosso segundo grande tema. Hoje em dia, a gente sabe que as guerras não são só com tanques e mísseis. A verdadeira batalha está acontecendo na competição por tecnologia e no controle de recursos que são estratégicos. Esse é o novo campo de batalha. A inteligência artificial, a IA, é o exemplo perfeito disso. Pensa só, o surgimento de uma única empresa, como essa DeepSeek da China, já é capaz de mexer com o mercado financeiro do mundo todo. Isso mostra que desenvolvimento científico deixou de ser algo de laboratório, sabe? Agora está no coração da economia global. E falando em China, isso nos leva a uma mudança fundamental. Aquela ideia da China como a fábrica do mundo já era. O modelo mudou completamente. Sai a exportação de coisa barata e entra o foco em inovação, em tecnologia de ponta. E mais, eles estão fortalecendo o mercado consumidor deles, que é gigante. Essa virada de chave mexe com tudo, com as cadeias de produção no mundo inteiro e com o equilíbrio do poder econômico. E esse gráfico aqui, nossa, ele mostra um ponto de vulnerabilidade de um jeito muito claro. As chamadas terras raras são minerais essenciais para quase tudo que é tecnologia moderna. Celular, turbina de energia eólica, carro elétrico, tudo. E olha o dado, a China controla o refino de 84% disso tudo no mundo. Essa dependência toda é, sem dúvida, uma dor de cabeça estratégica enorme para a Europa e para o Ocidente em geral. E com essa história de dependência surge um conceito novo que é bom a gente conhecer: soberania digital. O que é isso? É a briga dos países para ter controle da sua própria infraestrutura digital, dos seus dados. Um exemplo é esse projeto Umoja, na África. A ideia deles é criar rotas de internet dentro do continente para não depender mais de passar tudo pela Europa. Bem esperto, né?
Vamos agora para o nosso terceiro tema, um que simplesmente não dá para escapar: a crise climática. Mudança climática já deixou de ser só papo de cientista faz tempo. Hoje, ela está forçando os países a cooperarem de um jeito novo e, em alguns casos, está até criando novos conflitos. Quando a gente vê um evento extremo, como um furacão super forte, tipo Milton, não dá mais para pensar que é só um desastre natural e pronto. A ciência já mostra que o aquecimento global está deixando esses eventos mais intensos. E aí, o que era um problema do tempo vira um problema geopolítico, que exige que os países trabalhem juntos para resolver. E a principal ferramenta que a gente tem para essa cooperação é o famoso Acordo de Paris. A grande sacada dele é criar um esqueleto, uma estrutura, onde cada país define as próprias metas de redução de emissões, mas todo mundo rema para o mesmo lado. É o maior esforço conjunto que a gente já fez para lidar com um problema que, literalmente, não tem fronteiras. E falando nisso, em 2025, todos os olhos vão estar voltados aqui para o Brasil. O Brasil vai sediar a COP30. Para quem não lembra, a COP é a Conferência das Partes, aquela reunião gigante da ONU sobre o clima que acontece todo ano. Trazer esse evento para cá coloca o Brasil no centro do palco, com uma responsabilidade e uma visibilidade imensas nessa discussão sobre o futuro do planeta. Bom, para fechar, vamos para a nossa última parte. É tipo um glossário rapidinho, são conceitos básicos sobre governo, mas que são a chave para a gente conseguir entender direito tudo isso que a gente conversou até agora. Uma diferença clássica que sempre aparece é entre monarquia constitucional e república presidencialista. Pensa no Reino Unido de um lado e no Brasil do outro. O pulo do gato é entender se o chefe de Estado, que é mais um símbolo, e o chefe de governo, que bota a mão na massa, são a mesma pessoa ou não. Na monarquia, são pessoas diferentes. No presidencialismo, é tudo com o presidente. Certo, e o que faz um líder do Poder Executivo afinal? Pegando as ações recentes na Argentina como exemplo, dá para ver na prática. É o cara que administra a máquina pública, que implementa as políticas do governo, que gerencia o Estado e, claro, que define como o país se relaciona com o resto do mundo. E por último, o conceito que é a base de quase tudo que a gente conhece hoje: democracia. De um jeito bem direto, é quando o poder está na mão do povo, que escolhe quem vai fazer as leis e governar. Entender isso é o básico para entender como a política funciona na maior parte do mundo. Então, vamos amarrar tudo? Para a prova de 2025, o resumo da ópera é ficar de olho nas tretas por território, na guerra por tecnologia e recursos, entender que o clima virou um jogador importante na diplomacia mundial e, claro, ter aqueles conceitos básicos de governo bem afiados. Esses são os grandes temas do momento. E para a gente terminar, fica aí uma pergunta para pensar. Com tudo isso que a gente viu, tecnologia avançando, recursos ficando mais escassos, o clima pressionando todo mundo, qual dessas tendências vai pesar mais e definir a próxima década? Refletir sobre isso é a cereja do bolo da preparação. Bons estudos e até a próxima!